E fala, minha família, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando a gente aí no YouTube, tá? Sejam muito bem-vindos a mais um videozão. Segunda-feira, dia 3 de novembro, tá uma rodada super recheada da NBA. Não vou nem perder tempo, porque é tanto jogo que a gente precisa ver tudo logo, sem enrolação, beleza? Bora pra cima. E vamos lá, minha família. Seguinte, chegando aqui nesse videozão, tá? Indiana Pacers e Milwaukee Bucks, primeiro jogo lá em Indiana, tá? Já olhando aqui em relação de pontuação, pô, vou ser bem sincero para vocês, tá? Eu acho que uma das mais interessantes aqui é essa aqui, ó, 26 pontos do Giannis Antetokounmpo, até bugou aqui, não sei porque não tá aparecendo, mas bugou aqui, tá? Mas 25 pontos 26 pontos do Giannis tá bem interessante, tá? A gente já começa assim. Deixa eu dar uma olhadinha. Pô, 20 pontos do Siakam também acho legal, tá? Acho que ele vai cobrir a linha sim. Tá vindo aí de bons jogos. E sem ainda Benedict Matthews, sem Tyrese Haliburton. Só os quintetos aqui pra gente confirmar, tá? Ryan Rollins, AJ Green, Gary Trent Jr., Giannis Antetokounmpo como provável, Miles Turner. E do outro lado, Jackson, Aaron Nesmith, Jarrett Walker, Pascal Siakam e Isaiah Jackson, tá? Em relação à pontuação, eu acho que eu só iria no Siakam ou no Giannis aqui. Em relação às assistências, pô, eu vejo muito valor nessa do Ryan Rollins, tá? 5 assistências dele aqui a 1,58. Tá bem legal, pode até se pegar mais alto aí ao longo do dia, beleza? Em relação a rebotes, tá? Giannis Antetokounmpo 10 rebotes, muito interessante, tá? Muito interessante mesmo essa linha dele, porque o time dos Pacers cede muitos rebotes, tá? É um time que, apesar de ter o Isaiah Jackson ali agora como pivô de origem, ainda cede muitos rebotes, porque é um time de transição muito rápida. Em relação às cestas de 3, tá? Gosto muito dessas duas do Gary Trent. Duas do Aaron Nesmith também bem interessante, tá? E no mais, só isso, tá? Lembrando que hoje a gente vai ter o primeiro jogo aí do Miles Turner como jogador do Milwaukee Bucks contra o Indiana Pacers, então vai ser um reencontro, tá? Em relação à arbitragem, tá? Não sei por que a Bet365 não tá soltando esses dias em alguns jogos os mercados de faltas, então a gente vai comentar sobre os lances livres, tá? A arbitragem aqui tende a ser um pouco faltosa nesse jogo, então ficar ligado em relação aos lances livres, tá? Eu vejo aqui, pô, não tô vendo nada de muito valor, tá? Talvez um do Bob Porres aqui, ou dois do Caio Kuzma. Dois do Caio Kuzma pode estar bem interessante, tá? Em relação a lance livre, só isso. E nesse jogo também só isso, tá? Um jogo bem estreito, mas com a arbitragem que tem de ser faltosa, então dá para dar uma olhadinha nos mercados de falta em outras casas de aposta, mas no vídeo aqui vamos só falar sobre isso, beleza? E bora lá pro segundo jogo de hoje. Chegando aqui no segundo jogo, tá? A gente já começa com os quintetos. Dante DiVincenzo, Mike Conley, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert pelo lado de Minnesota e pelo lado de Brooklyn, Saraf, Ken Thomas, Terrence Mann, Michael Porter e Nick Claxton. Tá? Em relação à pontuação, tá? Gosto muito dessa linha do Randle, 20 pontos dele. Gosto muito também dessa linha do Ken Thomas, tá? De 20 pontos também aqui dele. Uma coisa que pode ser interessante também, 15 pontos do Michael Porter, acho que tem um certo valor. Em relação à pontuação, só isso, tá? Em relação às assistências, falar a real para vocês, deixa eu dar uma olhadinha aqui na linha do... Ele não tá aparecendo, o Saraf, tá? Não tá aparecendo aqui, mas eu curto muito a linha dele de assistências. Em relação à assistência, só isso, talvez aqui 5 do Mike Conley seja bem interessante, tá? Acho que ele vai cobrir também. Em relação a rebotes, não vou pegar nada, vou me ausentar. E em relação às cestas de 3 aqui, duas do Michael Porter, bem interessante, tá? Acho bem legal essa linha. Uma do Jaden McDaniels também, na minha visão, bem legal, tá? Bem interessante. Em relação à arbitragem desse jogo aqui, a gente tem um jogo que é meio termo, tá? Então, ficar ligado aí em relação a isso. Talvez aqui 6 lances livres do Julius Randle esteja bem interessante, tá? Ó, de 1,66, acredito que ele tem tudo para bater. Em relação aqui ao time do Brooklyn Nets, eu acho também que 7 do Cameron Thomas também tem tudo para dar certo. E em relação à arbitragem lance livre, é só isso. Hoje o vídeo vai ser um pouco rápido, porque como a gente não tem também o mercado de faltas, a gente só passa pro próximo, beleza? Bora lá pro próximo jogo. Chegando aqui no terceiro jogo entre Boston Celtics e Utah Jazz, tá? Possíveis quintetos, Keyonte George, Mika Luke, Lauri Markkanen, Kyle Filipovski e Walker Kessler fora, tá? Então não sabe ainda quem vai ser o cara que vai assumir essa quinta, essa posição 5 aqui do Utah Jazz. Lado do Boston, tranquilo, tá? Derek White, Peyton Pritchard, Jaylen Brown, Josh Minott e Nehemias Queta, com o Tatum continuando fora. Vamos lá. Em relação à pontuação, eu já vejo aqui essa linha do Jaylen Brown bem interessante, tá? O time do Utah Jazz é muito fraco mesmo. E isso aqui deve bater com uma certa tranquilidade, tá? Em relação à pontuação,
Acho que dá para pegar também aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais interessante. Não, acho que só isso mesmo. Em relação à pontuação, só isso. Dá para beliscar também aqui 20 do Markkanen ou até a linha baixa, tá? Pegar aqui essa linha baixa dele. E 21 pontos a 1,25 também fica bem legal, tá? Dá para procurar alguma coisa para combar. E em relação às assistências, gosto dessa linha do Peyton Pritchard, tá? 5 assistências, essa defesa do Utah Jazz. O time do Utah Jazz é o time que mais cede tentativas de 3 pontos na liga, tá? Então ficar ligado porque o Peyton Pritchard vai ter muito espaço para passar essa bola e eu acho que ele vai explodir ainda muito mais do que 5 assistências. Mas 5 assistências dele já é interessante. 5 do Jaylen Brown, também gosto, tá? Acho que ele vai distribuir muito bem esse jogo, além de pontuar. Em relação a rebotes, tá? Gosto muito dessa linha do Queta aqui de 5 rebotes, tá? 1,26, tá legal. Talvez o Nuke seja titular, se for também 7 rebotes dele aqui. Uma duplinha, 1,58 também fica legal, tá? Em relação às cestas de 3, como eu falei, o time do Utah Jazz é o time que mais cede tentativas de 3 pontos na liga, então pode ser interessante pegar alguma coisa a favor do Boston Celtics, tá? Talvez duas do Anthony Simons aqui, duas do Sam Howell também seja legal. A arbitragem tende a ser um pouco em cima do muro nesse jogo, mas antes da arbitragem, vamos dar uma olhadinha aqui no mercado de tentativas de cestas de 3 pontos, tá? Pô, na real, eu vejo muito, mas muito valor nessa aqui do Derrick White, tá? 9 tentativas. Eu acho que apesar dele não ter cobrido nos últimos 2 jogos, hoje é um dia perfeito para ele cobrir. Vai ter muito, mas muito espaço. Isso aqui, na minha visão, tem muito valor, tá? 9 tentativas do Derrick White. Vamos lá. Tentativas de lance livre. Não sei se vai dar para se arriscar em muita coisa, porque a gente tem um jogo onde a arbitragem é muito em cima do muro. Não sei, acho que não. Acho que é melhor não pegar nada nesse jogo aqui, tá? Em relação a isso. Mas a gente passou aí o que a gente pode ter de melhor, tá? Outra coisa que eu fiquei de comentar, tá? Eu vejo favoritismo do Boston Celtics para vencer esse jogo. Então essa odd 1,22 tá interessante, mas dá para explorar o handicap aqui, tá? Eu acho que eles podem cobrir até esse menos 9,5 aqui com uma certa tranquilidade. Porque esse Utah Jazz, pelo amor de Deus, tá muito mal. Os caras não se encontram dentro de quadra. Começaram ali os primeiros jogos ainda achando ia ser alguma coisa mais interessante, mas o time vem muito mal, vem de um jogo ridículo na última partida, acredito eu que foi contra o Phoenix Suns, então eu acho que contra o Boston Celtics no TD Garden hoje não deve aguentar e deve sofrer bastante, beleza? Bora lá pro nosso próximo jogo. Chegando aqui na metade da rodada, tá? Quarto joguinho aqui para vocês, beleza? New York Knicks e Washington Wizards, vamos lá! Que possíveis quintetos titulares na tela: CJ McCollum, Keyshawn Jordan, Chris Middleton, que está como questionável, Bilal Coulibaly, Alex Sarr. Pelo lado do New York Knicks, Jalen Brunson, Michael Bridges, OG Anunoby, Karl Anthony Towns e Mitchell Robinson, tá? Vamos lá. Em relação à pontuação desse jogo aqui, eu tô vendo essas linhas, eu tô achando que elas estão muito esmagadas, tá? Bem esmagadas mesmo. Em relação aqui ao New York Knicks, então de pontuação não vou pegar nada nesse jogo, tá? Gosto muito dessa linha do Brunson, mas tá muito baixo essa odd, poderia estar mais alto, tá? Em relação às assistências, gosto muito dessa linha do Brunson aqui, 5 assistências contra esse time de Washington, eu acho que o New York Knicks vai sobrar, tá? Inclusive a gente já pode explorar alguma coisa de handicap, tá? Eu acho que eles vão cobrir todas essas linhas de handicap aqui, pelo menos até o 10,5 eles vão estar cobrindo, pelo menos dentro do normal. O Washington Wizards não tem time para aguentar esse New York Knicks, então pegar aqui umas 5 assistências do Jalen Brunson, talvez com handicap negativo aqui de menos 7,5, menos 6,5, é bem interessante, tá? Só uma ideia de combinação aí, mas eu acho que os handicaps vão ser cobertos aí até pelo menos um 10,5, tá? Aqui, pelo menos, isso aqui deve cobrir sem maiores problemas. Vamos lá, em relação a rebotes. Gosto dessa linha do Karl Anthony Towns, tá? Em relação aí a rebotes, 1,33. Apesar do Mitchell Robinson ir para o jogo, provavelmente, ele tá aqui como... Tá com esse cinza aqui, mas não fala nada o que é, tá? Precisa verificar esse status dele, ficar alerta. Mais 10 rebotes com o Anthony Towns é bem legal. O time do Washington é o segundo time que mais sai de rebotes na liga aí. Então, só perdendo para os Pelicans, tá? Então, isso aqui não deve ser um problema para ele, tá? Em relação a 6 de 3, gosto dessa linha do Brunson. Acho até melhor do que pegar 25 pontos. Duas bolas de 3, com certeza dele deve ser bem interessante. Em relação ao Washington Wizards, não vou pegar nada a favor, tá? Continua a ser um mercado de faltas ali. A arbitragem tende a ser uma das mais faltosas da noite, tá? Então, ficar ligado em outras casas de aposta em relação ao mercado de faltas, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nos lances livres. Cadê ele? Talvez aqui 3 do Bilal Coulibaly seja interessante, tá? Acho que uma coisa que pode ser legal também são esses 7 do Karl Anthony Towns, tá? 7 do Karl Anthony Towns eu também vejo bom valor. 2 do Josh Hart também
Bem legal. Dois do Michael Bridges, um bem interessante, tá? Esse dois do Michael Bridges aqui, ele deve cobrar. Só um jogo na temporada que ele não cobrou. E esse time do Washington leva muitos jogadores adversários à linha do lance livre. Então, nesse jogo, é só isso, tá? Lembrar desse favoritismo aí possível na minha cabeça aqui. Pelo menos dentro do comum, não é da minha cabeça não, tá? É realidade. Dentro do comum, o New York Knicks vai amassar o Washington Wizards. Vamos até falar com essas palavras, porque é a realidade, tá? Precisa a gente estar contornando coisa que não. Quer pegar alguma coisa mais safe? Pega aqui um 6.5, joga ali 5 assistências do Brunson, ou talvez duas bolas de 3 do Brunson. É bem interessante, tá? Como eu falei, eu sempre dou essas dicas aqui, por exemplo. Essas 5 assistências do Brunson é odd 1,20. É pra você pegar e jogar uma unidade aqui? Não, tá? É simplesmente para você pegar, combar com outra coisa, combar com duas coisas e fazer a sua betzinha aí, beleza? Bora pra cima pro quinto jogo de hoje. Vamos lá, família, chegando aqui em mais um jogo, tá? Houston Rockets e Dallas Mavericks. A gente já começa com esses quintetos aqui: Cooper Flag, Max Christie, Klay Thompson, PJ Wash, Daniel Gafford. Do outro lado do Houston, Amen Thompson, Josh Okogie, Kevin Durant, Jabari Smith Jr., que tá como questionável, e Alperen Sengun, tá? Lembrando que isso são projeções de quintetos, tá? Só é confirmado mais próximo no jogo, quando o Ime Udoka, no caso aqui, ou o Jason Kidd divulgarem a escalação, tá? Vamos lá. Em relação ao jogo, eu vejo muito favoritismo pro lado do Houston Rockets. Não vejo esse Dallas Mavericks conseguindo competir até o... Pode competir até o terceiro quarto. Eu acho que do terceiro quarto em diante, pelo menos dentro do comum que vem sendo apresentados. É óbvio que no jogo a gente tem a variação, né? É claro que pode ser um dia que caia tudo pro Dallas Mavericks e o Houston Rockets mantendo aquela toada. E não seja tanta disparidade, mas eu gosto muito. Pelo menos se a gente for olhar nesse cenário, isso aqui é muito interessante, tá? Menos 4,5 Houston Rockets. É um favoritismo bem interessante. Para mim, não dá para deixar passar. Uma coisa também que pode ser bem legal: 5 assistências do Alperen Sengun. Já vou direto aqui para as assistências, tá? 1,25 a odd. Em relação à pontuação, tá? Essas linhas vão estar um pouco desreguladas, porque a gente não sabe como é que vai vir o time. Se Jabari Smith sair, a realidade do jogo é outra, totalmente diferente, tá? Em relação aqui às assistências, só isso mesmo. Talvez dê para beliscar 3 do Duran aqui. Na verdade, não, tá? Melhor não. Não vamos pegar essa do Duran, não acho legal, tá? Vou falar a real para vocês. Em relação aqui a rebotes, que pode ser bem interessante, são 5 rebotes do Steven Adams, que eu acho que vem tranquilo, tá? É um cara que entra ali, vai jogar e vai entrar para pegar mais rebotes, tá? Então, 5 rebotes dele deve ser bem interessante. Em relação às cestas de 3, pô, deixa eu ver aqui. Uma do Okogie eu acho muito legal, tá? Talvez uma do Okogie, uma do Rich Shepard aqui também. Muito interessante. Então, em relação à pontuação, rebotes e assistências, esses três. Só isso, vamos dar uma olhadinha aqui nos lances livres, tá? Como não tá tendo mercado de faltas nesses jogos de hoje aqui da Bet365. Em relação à arbitragem, é uma arbitragem mais conservadora, tá? Então, é uma arbitragem que pode puxar um pouco pro under, faltas. Então, ficar ligado em relação a isso. Vamos lá. Em relação aqui aos lances livres, pô, eu gosto muito dessa linha do Cooper Flag, tá? 4 lances livres, eu acho que ele vai ser agressivo a sexta, sem o Anthony Davis, ó. Cobrou 8 lances livres no último jogo, cobrou 3 no outro. E depois cobrou 0 e 4, mas sem o Anthony Davis, o cenário é outro, totalmente diferente. Eu acredito que ele deve cobrar pelo menos esses 4 aqui, tá? Outra coisa que pode ser interessante, são 2 do Steven Adams, tá? Apesar da arbitragem ser under, eu acho que 2 aqui ele deve cobrar sim nesse jogo. 4 do Amen Thompson aqui também bem interessante. Nesse jogo aqui, só isso, tá? Não vejo mais nada de tanto valor assim, pelo menos nessa visão inicial. Bora pra cima pro sexto jogo de hoje. Vamos lá, família, chegando no sétimo jogo de hoje, tá? Denver Nuggets e Sacramento Kings, possíveis quintetos na tela. Dennis Schroeder, deixa eu subir aqui, isso. Dennis Schroeder, Russell Westbrook, Zach LaVine, DeMar DeRozan e Domantas Sabonis. Lembrando que Schroeder e LaVine como questionáveis, tá? Assim como o Devon Carter aqui no banco. Em relação ao Denver, Jamal Murray como provável, Christian Brown, Cameron Johnson também como provável, Aaron Gordon e Nikola Jokic, tá? Vamos lá. O time do Denver é muito forte em casa. Deixa eu olhar como é que tá essas odds. Pô, eu acho que tá até esmagado, tá? Na minha visão, dá para trabalhar um handicap positivo a favor do Sacramento aqui, tá? Talvez um mais 18,5 aqui já seja legal, tá? Acredito que o Sacramento vai ter um jogo disputado, caso seja confirmado Dennis Schroeder e Zach LaVine. Se os dois forem confirmados fora, aí eu já não sei se tem tanto esse equilíbrio nessa partida, tá? Vamos lá. Em relação aqui à pontuação, pô, 20 pontos do Nikola Jokic, acho bem legal, tá? 1,25. Acho que ele tem tudo para cobrir e deve cobrir aí mais uma vez. Deixa eu ver aqui, Christian Brown. Pô, o Christian Brown tá bem abaixo, então não vou trabalhar nada a favor dele. Pô, 15 pontos do Aaron Gordon pode ser legal, tá? Já vem 3 jogos sem cobrir essa linha. Mas tá muito bem na temporada.
deve aí cobrir nesse jogo de hoje, tá? Em relação às assistências, vamos lá. Pô, eu acho que 5 assistências do Schroeder, se ele for para a partida, com certeza é muito interessante, tá? 5 assistências do Schroeder aqui, 1,64, bem legal, tá? 3 do DeMar DeRozan, também gosto bastante. Gosto muito também da linha do Sabonis, tá? De 5 assistências. O time do Sacramento tá com um jogo coletivo muito forte, então ficar ligado em relação a isso aí. Talvez você pode escolher aqui o melhor na sua concepção e buscar ele, tá? Em relação aos rebotes, tá? Gosto muito dessa linha do Jokic de 10 rebotes, mas gosto muito mais dessa linha do Domantas Sabonis, tá? Isso aqui não deveria existir, tá? 1,45. Deixa eu dar uma olhadinha quanto é que tá pagando o duplo do Sabonis. 1,58, tá? Pra mim tem muito valor isso aqui. Deve fazer os 10 pontos com certa tranquilidade. Agora, isso aqui pra mim não existe, tá? É o principal reboteiro da liga. Liderou a liga em rebotes na temporada passada. Chegou aí, ó. 5 jogos seguidos fazendo pelo menos 11 rebotes. Então, contra o Denver Nuggets não deve ser diferente. É um cara muito dominante, tanto no ataque como na defesa. Ah, Godeiro, mas tem o Jokic no garrafão. Sim, eu acho que vai ter rebote para todos os dois hoje, tá? Ter rebote para todo mundo. Acho que eles vão dominar sim, principalmente rebotes defensivos dos seus lados lá. Então eu acredito muito que essas duas linhas aqui estejam bem interessantes, tá? Em relação às cestas de 3, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Pô, deixa eu só fazer uma correção aqui na pontuação. Deixa eu dar uma olhada. Pô, 20 pontos do Zé Clavin é valor, tá? 1,37, estava 1,40 aqui, ó. Mas é muito valor, vi ali agora. Se ele for pro jogo, acho que ele cobre também, tá? Em relação aqui às cestas de 3, pô, duas do Cameron Johnson, eu acho que ele vem para cobrir, tá? Dos 5 jogos, ele só cobriu em um jogo, tá? Acho que tem até 6, é porque aqui só aparece 5, tá? Só cobriu em um jogo, mas eu acho que hoje ele tem tudo para cobrir essa linha. É um cara que ainda não se encontrou, mas tem tudo para se encontrar nesse jogo de hoje, porque Sacramento cede um pouco dessas bolas triplas para os shooting guards, tá? Em relação à bola de 3 só isso, pô, eu gosto muito dessa linha do Christian Braun. Acho que tem valor, tá? Acho que ele também tem tudo para matar pelo menos uma. E essa do Jokic também, bem legal. A arbitragem, tá? A arbitragem que não tende a ser muito faltosa. Também ali naquele mesmo esquema de cima do muro, a gente tem muita arbitragem mais neutra nesses jogos de hoje. Vou dar uma olhadinha nos nossos livros. DeRozan bem esticado, mas eles estão fazendo proteção aqui para caso Zach LaVine e Dennis Schroeder não vá para o jogo, tá? Deixa eu ver nos mais aqui. Acho que 6 do Jokic pode estar bem interessante, tá? 1,83 bem legal também aqui. E 4 do Aaron Gordon, com certeza bem interessante também. Em relação a esse jogo, é só isso. Bora lá para os nossos 2 últimos jogos, tá? Vamos lá, família, para o penúltimo jogo de hoje, tá? Portland Trail Blazers, Los Angeles Lakers. A gente já chega aqui com pontuação bem interessante. 20 pontos do Austin Reeves, tá? 1,35. Gosto muito também dessa linha de Shadon Sharp, para ele fazer 15 pontos, beleza? Buscando aqui mais a fundo em relação ao time Los Angeles Lakers e do Portland, nada mais além disso na pontuação. Essa linha do Doncic, pô, o cara cobre em todos os jogos, tá? Ficou com 29 ontem, mas 1,32, acho que eles forçam um pouco. Podia estar um pouco melhor. Saúde aqui bater 1,40 até 1,45 tem muito valor, tá? Em relação às assistências, gosto dessa linha do Jrue Holiday, tá? 7 assistências, voltou a ser aquele Jrue Holiday lá do Milwaukee Bucks. Eu acho que ele vai cobrir sim em relação. Se eu não me engano, essas 11 assistências que ele deu aqui foi contra o Los Angeles Lakers, tá? Eu não sei ao certo, mas ele foi bem contra o Los Angeles. E apesar de ter demorado para engatar nas assistências, ele deixou para engatar ali pro último quarto, tá? Pro terceiro e pro último quarto. Então, eu acho que ele deve cobrir aqui sem maiores problemas, tá? Em relação aqui à assistência do Doncic também, 7 acho bem legal, tá? O cara que tá distribuindo muito bem o jogo. Em relação a rebotes, vamos lá. Pô, 7 do Doncic também, bem legal aqui, ó. Se você combar aqui os dois, já dá 1,60. Eu acho que ele cobre novamente essa linha, tá? Só para comentar sobre os quintetos, tá? Que acabei nem falando. Luka Doncic, Austin Reeves, Max Smart como possível titular. Rui Hashimura, DeAndre Ayton como questionável, tá? Do lado do Portland, Jrue Holiday, Shadon Sharp como provável. Tumani Câmara, Danny Avdija, Donovan Clingan, tá? Nada muito além do comum, tá? Só ficar monitorando essa situação do DeAndre Ayton. Em relação aqui aos rebotes, vai ser só isso mesmo, tá? Não precisa se alongar muito. Pode aqui dar para explorar, pô. Em outras casas, você vai conseguir explorar 4 rebotes do Holiday. Eu acho que pode ser legal, tá? 4 rebotes dele nessa noite de hoje. Em relação às cestas de 3, eu vejo um bom valor nessas duas do Dani Avdija aqui, tá? E duas do Shadon Sharp também, tá? Odds 1,55 e 1,54 respectivamente. Acho bem legal. Eles devem aí cobrir essa linha. Em relação às faltas, tá? A arbitragem que tende a ser um pouco faltosa nesse jogo. Vamos só dar uma olhadinha antes das faltas aqui. Nessa cesta de 3 pontos, ver como é que tá o mercado. Acho que tá esticado um pouco essa do Doncic, apesar dele estar cobrindo em quase todos os jogos. Pô, essa aqui do Donovan Clingan tá legal, tá? 2 tentativas dele, o cara tá tentando sempre. Os Los Angeles Lakers tá longe de se acertar
nessa defesa de perímetro. Então eu acho que isso aqui pode ser interessante. Donovan Klinga deve chutar essas duas bolas pelo menos hoje, tá? Em relação ao lance livre, como eu falei, a arbitragem tende a ser um pouco faltosa. Então dá talvez para buscar alguma coisa legal aqui. Eu acho que 6 do Jeremy Grant, bem interessante, tá? Gosto muito, mas muito dessa linha aqui. Pô, se essa linha tivesse acima de 1,50 seria legal, tá? Mas 1,47 não tem valor absolutamente nenhum, tá? Não dá para você combar, então por isso que não tem valor, tá? Então, em relação a esse jogo, só isso mesmo. E bora lá pro último jogo de hoje. Chegando aqui no último jogo, tá? Miami Heat, Los Angeles Clippers, jogo lá em Los Angeles. Lembrando que o Miami tá com back-to-back, tá? Davion Mitchell, Norman Powell tá como out aqui, mas possivelmente ele pode jogar, tá? Não é oficial esse start de fora dele. Andrew Wiggins, Badebayo, Kelly Oubre, do outro lado, James Harden, Bradley Beal, Kawhi Leonard, Derrick Jones e Ivica Zubac, tá? Vamos lá, chegando em relação à pontuação, eu já gosto muito desses 20 pontos do Kawhi Leonard, 20 pontos do Harden também, bem legal, tá? Hoje poderia estar um pouco mais alto, tá legal. Norman Powell foi pro jogo, 15 pontos dele, lei do ex, também vejo muito valor, tá? Norman Powell aqui, bem interessante essa linha. Em relação à pontuação, só isso mesmo, tá? Bradley Beal ainda deve continuar com a limitação de minutos, então não explorar nada nele. Tá? Em relação às assistências, deixa eu dar uma olhadinha como é que tá esse mercado aqui. Pô, 3 do Jaime Hackers, muito legal, tá muito bom mesmo. 3 assistências dele, ó, de 1,31. Acho que deve pagar com uma certa tranquilidade aí. Em relação às assistências, só isso, tá? Gosto dessa linha do Harden aqui, mas no 1,20 talvez esteja um pouco baixo. Dá para se subir aqui para 1,22 já vai ter valor, tá? Apesar de ser só 0,02 aí de diferença, para mim já entra valor nisso aí, tá? Em relação a rebotes aqui, não vou pegar nada nesse jogo, tá? Não confio não confio em muita coisa aqui. Em relação a CX3, gosto dessa linha do Harden, tá? 2 CX3 a 1,23, acho que tá legal. Norman Powell também, 2 CX3, bem interessante caso ele vá para o jogo. Em relação a CX3, só isso mesmo, talvez dá para beliscar uma do Derrick Jones Jr. aqui, também gosto dessa linha, tá? A arbitragem que tende a ser também um pouco faltosa nesse jogo aqui. Vamos dar uma olhadinha nos lances livres aqui, tá? Tentativas de lances livres. Deixa eu ver. Pô, 3 do Jaime Hackers. Gosto dessa linha, tá? Gosto dessa linha. Foi um cara que foi muito agressivo no jogo de ontem, tá? Em back-to-back. Cobrou 3 lances livres ontem. Foi muito bem. Acredito que ele deve cobrir mais uma vez. Outra coisa que eu gosto também, Bradley Beal aqui. 2 lances livres. Ficar ligado nessa minutagem do Beal, tá? Não tende a ter muitos minutos, mas deve cobrir essa linha também. Em relação a lances livres, é só isso. E em relação a esse jogo também. Então é isso, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, adiciona o vídeo aos favoritos aí, clica no sininho, tá? Para não perder nenhum dos nossos vídeos. Lembrando que você pode acompanhar aqui as nossas lives na Twitch, tá? Link na descrição. Grupo free na descrição, se você quer assinar o nosso grupo VIPzão. A gente está com mais de 9 unidades aí somadas nesses primeiros quase 15 dias de NBA, tá? 14 dias. Estamos quase com 10 unidades aí chegando para entregar um bom trabalho para vocês. Grupo Free também tá aí na descrição, só acessar, beleza? Quero agradecer a todo mundo que assiste nossos vídeos, que acompanha, comenta aí, tá? Dá um engajamento. Vamos tentar bater uma meta de 20 likes hoje, tá? Vou ficar muito grato se vocês conseguirem bater essa meta para nós. E é isso, tá? Tamo junto, muito obrigado pelo seu acesso e até amanhã.